Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bytes of Kafka. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre brokers, clusters. De modo geral, o broker ali, ele vai ser uma única instância funcionando, e um cluster, ele vai ser um conjunto de instâncias funcionando, todo mundo ali comunicando de um modo só. Apesar de ser, né, desse esse modo de separação e que é muito mais considerada a quantidade do que qualquer outra características, né, a ideia de brokers e clusters ali. A gente tem que entender que quando a gente passa para dentro do Apache Kafka, as coisas mudam um pouco ali em relação às características que o Apache Kafka nos entrega. Vamos entender um pouco isso. De modo geral, né, ali a gente tem o nosso Kafka, ele pode ser um único broker, independente do modo de deployment dele, tá? Aqui a gente não está considerando se você está on-premise, Docker, nuvem ou Kubernetes ali, não importa. Você vai ter um broker, você vai ter os tópicos ali, as partições, né, e tudo aquilo relacionado ao Kafka. Entretanto, você não vai conseguir trabalhar algumas características como as réplicas, que permite que você pegue um tópico e tenha várias réplicas distribuídas dentro de um cluster. Você não vai conseguir fazer isso, porque obrigatoriamente você precisa de mais de uma instância para conseguir fazer as réplicas. Você não vai conseguir trabalhar com a alta disponibilidade, por exemplo, já que você não vai conseguir ter ali instâncias distintas, né, em que uma vai suprir o funcionamento da outra e, por consequência, você também não vai conseguir testar ali alta disponibilidade, uma maior vazão, com relação a um próprio tópico, já que, né, você precisa de mais de uma instância ali para você configurar certas certos comportamentos ali do seu tópico, né? Então, quando a gente precisa trabalhar esse tipo de coisa, a gente vai para dentro de um cluster. Lembrando que se a gente estiver ali dentro de um broker, se você tiver com versões antigas ali da 4 para trás, né? Você vai ter que ter uma instância de Zookeeper ali para ele fazer o cuidado dos metadados ali do próprio broker que você tem. Agora, quando a gente passa para um cluster, as coisas mudam um pouco, porque a gente já consegue trabalhar a ideia de alta disponibilidade, em que eu posso ter ali brokers de cópia, um principal e os outros são cópias ali, em que os dados estão distribuídos em forma de réplica nesses outros brokers que fazem parte de um cluster, né? Você também consegue trabalhar a... Como é que eu posso falar? Hum, Performance ali do seu Kafka, visto com que você tende a ter mais recursos para você conseguir ali dar uma vazão maior na quantidade de dados, conseguir uma latência mais baixa. E considerando latência, a gente tem que tomar um pouco de cuidado que, por exemplo, a gente pensa, pô, vou ter ali 3 réplicas, vou aumentar o número de partições e esse número de partições ali vai ser distribuído dentro desses brokers todos e quanto mais partição, mais performance eu tenho, porque eu vou ter mais consumidores por grupo consumindo aqueles dados. Isso não é uma verdade, né? E tem que lembrar também que em relação à quantidade de recursos que você precisa, vai aumentar muito. Então, você vai ter um maior consumo de rede entre as máquinas ali que compõem ao seu cluster, uma maior quantidade de armazenamento, memória, CPU, né?
E isso vai aumentar o seu custo ali da operação, dependendo do modo de deployment que você escolheu ali para sua configuração, né? Então você tem que prestar bastante atenção nisso. Diferente de serviços como a Confluent ali, né? Onde que você já vai ter uma distribuição ali, umas certas garantias de resiliência do seu cluster ali, e em troca você vai estar pagando isso, né, dentro do valor ali que eles cobram para te entregar o serviço funcionando. Então também você tem que pensar nessa questão da resiliência da operação que você está tendo ali, né? E se a gente está falando de redundância em alguns pontos do nosso cluster, da nossa operação ali de, de streaming, tempo real, que seja, né? Você tem que entender que às vezes eu vou querer replicar o meu cluster ali em outras regiões, ou eu vou ter que trabalhar no esquema de failover, onde que eu vou ter que ter obrigatoriamente cópia daquilo que é mais importante dentro da minha organização, né? Caso algum desses componentes eles venham a cair, a parar a sua operação, eu tenho que ter o outro ali funcionando para dar suporte à minha operação, de modo com que eu tenha o menor tempo possível de indisponibilidade das minhas aplicações. E aqui a gente começa a trabalhar, né, com Mirror Maker, connectors e assim por diante, né? Então, quando a gente sai da ideia de um único broker e passa para cluster, a nossa operação se torna mais cara, porém a gente pode trabalhar com cópia, resiliência, testar performance, vazão, trabalhar na latência, diversas outras configurações que o Kafka permite a gente trabalhar, mas com um único broker a gente não vai conseguir. Isso é muito importante para quem está ali fazendo algum benchmark e testando qual que é o mais adequado para o seu cenário. Beleza, pessoal? Por isso é muito importante a gente passar por isso. A gente vai encerrando por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Valeu!